Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um espaço de direto aqui na Quarentena da Bola e o espaço habitual de documentário e de arbitragem do Jorge Ferreira, agora sempre à terça-feira às 18 horas, desde a última semana, e vamos manter sempre este espaço neste horário. Quero, obviamente, como sempre faço, convidar a todos que nos seguem a colocarem as questões que entenderem, desde que as mesmas sejam construtivas e que vão de encontro àquilo que é a oportunidade que se abre neste espaço do comentário de Jorge Ferreira, que é de refletir sobre alguns temas do momento da arbitragem portuguesa. Relembrar também que o Jorge Ferreira tem a sua página, o comentário com assinatura de Jorge Ferreira no Facebook, onde praticamente de forma diária vai publicando várias situações, várias denúncias, documentos, reflexões e também algumas opiniões que vão sendo recolhidas. Jorge, boa tarde, bem-vindo a mais um comentário aqui na Quarentena da Bola, esperando que esteja tudo bem, aos poucos as coisas vão retomando, e desde já, no comentário de hoje, sei que queres começar pelas notícias que circularam nos últimos dias, que apanharam muita gente de surpresa, na verdade, diga-se, incluindo, deixa-me dizer e fazer esta introdução, que te ouço, pelo menos eu, há um ano, mas sei que há mais tempo que dizes isso, pelo menos há 2, mas há um ano que ouço eu falar sobre algumas questões relacionadas com o Conselho de Arbitragem, os processos, etc., e o quanto isso poderia prejudicar a imagem da própria Federação. Hoje Jorge Croado, no jornal O Jogo, escreve isso na sua coluna, e muita gente parece que viu isso hoje pela primeira vez, mas dizer eu, a título pessoal, que já te ouço a dizer isto, pelo menos há um ano, mas sei que o andas a dizer pelo menos há 2, e hoje até vais fazer um balanço do que tem sido este Conselho de Arbitragem. Portanto, vamos analisar desde já esta notícia que saiu nos jornais, convenientemente ou não, a dar conta que Fernando Gomes já decidiu e que Fontelas Gomes vai mesmo ser apontado para mais um mandato dentro do Conselho de Arbitragem. Muito boa tarde a todos, boa tarde Remo, boa tarde a toda a equipa que segue, no fundo, Quarentena da Bola, e sabemos que agora cada vez mais existe mais pessoas que seguem, e somos 12 mil ou 13 mil, ou seja, quase 13, quase 13. Quase 13, nem que seja só um. Portanto, aquilo que eu desejo é que todos, e eu começo sempre por aquilo que sempre comecei, que é que continuemos todos a cumprir a quarentena, que todos sejamos felizes, e certo que iremos conseguir ultrapassar esta situação. Estamos perto do regresso ao futebol. Atenção, que estamos perto de regressar àquilo que é a essência do futebol. Mas nada me move daquilo que eu tenho dito de há 1 ou 2 anos a esta parte. E às vezes, ou a maior parte das vezes, incompreendido. E como alguém ainda dizia aqui há poucos dias, que eu era uma pessoa incompreendido. Pá, e eu acho que sou uma pessoa incompreendida, porque se for um Jorge Croado a dizer uma coisa, talvez não seja a mesma coisa que ser um Jorge Ferreira a dizer, mas por mim tudo bem, eu continuarei sempre a dizer a mesma coisa. Mas, sinceramente, pela notícia que circulou nos jornais desportivos a dizer que o Fontelas, o José Fontelas Gomes, que foi convidado, eu sinceramente eu esperava que fosse mentira. Ou seja, espero que seja mentira. Deixa-me só, para quem nos está a ouvir e pode não ter lido o jornal O Jogo e que nos possa acompanhar aqui, ou que já acompanhava os seus comentários na Rádio Estádio, o que Jorge Croado escreve hoje é que o Sr. Presidente da Federação contradiz. E explica Jorge Croado, disse o Presidente da Federação pretender mais respeito pela arbitragem. Será que está confortável com a atual realidade existente em torno do setor? Pergunta Jorge Croado. Saberá qual o real e efetivo sentimento e estado de espírito dos árbitros e da generalidade dos dirigentes dos conselhos de arbitragem associativos relativamente à ação deste Conselho de Arbitragem Federativo? Pergunta Jorge Croado. Manifestando apoio à recondução do responsável por aquele órgão, ou seja, Fontelas Gomes, Fernando Gomes contradiz em absoluto quando diz pretender mais respeito pela arbitragem. Portanto, eu li isto hoje, já te ouço a dizer isto há mais de um ano, portanto, fica aqui esclarecido. Estavas tu a dizer que esperas que seja mentira a notícia. É assim, repara uma coisa, eu espero que mude alguma coisa. Eu, sinceramente, espero que mude alguma coisa, porque
porque apaz-me de dizer que eu sinceramente gostei do trabalho que o Fernando Gomes fez, No geral. em termos geral, e agora, infelizmente, e eu sou de uma cidade, e tu sabes qual é a cidade, que é a minha cidade, que é aquele clube que eu amo, que é a Associação Desportiva de Faf, independentemente do que faça ou deixa de fazer, virá sempre a ser o meu clube. E ainda hoje vi algumas notícias relativamente a isso. E que não concordo com determinadas situações, mas quem sou eu para discordar ou concordar? Agora, há aqui uma situação que é muito verdade, que é assim, é que isto tem que haver classificações, por exemplo, e havendo classificações, Dos independentemente árbitros. dos árbitros. Portanto, eu estou a falar da arbitragem, que é a minha Sim, dama, sim, que é sim, sim, aquilo sim, que sim, sim. eu sigo, que é aquilo. E caso se confirme a notícia que circulou, eu só peço ao doutor Fernando Gomes, porque sabemos que vai ser ele, que é o único candidato, que é a única pessoa que manda, Não. que é a única pessoa que consegue, opa, que mude a equipa que o está a rodear, como ele fez com o doutor Manuel Meirinho. Sim, vai buscar Portanto, Cláudia Santos, neste caso. exatamente. Mas principalmente na secção de classificações, porque é onde está o ónus, onde está o grande problema A da maioria dos situação. processos vem daí, não é? A maioria dos processos vem da secção de classificações, porque não pescam nada. E falando o português correto, não percebem nada disto. E então é chamada eh, a secção classificada sem classificação, é a seccionada sem classificação. Quer dizer, e nós é que fazemos, e isto é muito fácil perceber porquê, e nós já lá iremos, e depois isto tudo pode ter fingido o que passou, isto pode ter tudo, pode passar incómodo a muita gente, mas o grande problema disto é que estamos a falar de vidas, estamos a falar de carreiras, estamos a falar de pessoas que querem. Eu vou contar aqui uma história assim muito resumidamente, que é, eu tenho um funcionário que é árbitro de futebol, do futsal, e ele está na posição que, se não houver classificações, é um árbitro que tem 17 anos, 18 anos, peço desculpa, 18 anos, já pode subir de divisão. Certo? Mas se não houver classificações e a Associação de Futebol de Braga está a dizer que faz aquilo que faz a Federação Portuguesa de Futebol, mas repara uma coisa, mas estamos aqui a cortar as pernas a determinadas pessoas, como se fez com os clubes, como a Federação fez com os clubes, que chegou ali, por exemplo, à segunda Liga, e chegou na reunião, que eu sei que o problema é que as pessoas sabem, e vamos sabendo determinadas situações, chegou ali, antes de começar a reunião, disse assim: meus senhores, vocês têm 1 milhão de euros para começar a nova época. Quer dizer, toda a gente começou a baixar do fundo da cadeira e ficou toda a gente sem respirar. Tem 1 milhão de euros desde que não impugnem o campeonato nem levantem problemas à Federação. Conclusão. E isto é estratégia. E que me perdoe o Dr. Fernando Gomes, que eu até gostava muito dele e que gosto muito dele, mas que me perdoe. E aquilo que nós estamos a reparar e a resolver aqui em termos de situações, mesmo a nível de arbitragem, estamos a falar de famílias, estamos a falar de árbitros que têm uma margem muito grande, e sei que daqui a 1, 2, 3, 4 anos toda a gente se está borrifando para essas coisas todas. Mas eu não importo que eu continuarei a falar. Oh, Jorge, mas não há. Eu não quero cargo nenhum. Sim, Certo? isso já ficou aqui claro. Não há gente diferente, eu não digo gente jovem, mas não há gente diferente para que possa entrar na arbitragem para ajudar. Claro que há. Na arbitragem, no Conselho de Arbitragem. Mas claro que sim, que chega, porque as pessoas estão esgotadas. Porque as pessoas estão esgotadas até de me ouvir a mim, de falar do Paulo Costa, de falar do Rui Costa, de falar do José, do Quinho, do Manel, seja de quem for. Portanto, é preciso uma renovação. há pessoas válidas
que têm que ser reintegradas. Nós temos, por exemplo, o Luciano Gonçalves, que eu não estou a dizer que seja para presidente, eu não quero saber disso para nada, eu estou-me a referir em termos A equipa de de trabalho, da equipa, da própria equipa. Quer dizer, o Luciano Gonçalves, que fez um excelente mandato na APAF. Nós temos um Luís Braz, que é um expert na matéria, que além disso é uma pessoa que integra o TAD, mas que já tem uma experiência num conselho de arbitragem e a nível de núcleos e a nível de muita coisa, a nível de processos, que, ao contrário deste conselho de arbitragem, que em 3 anos teve N, que nós já vamos lá, que teve N de processos contra eles, e que os perderam, e nós temos, por exemplo, um José Borges com um excelente mandato também na APAF, que com a pasta que era a pasta das contas, aquilo que o Zé Gomes não conseguiu fazer nas suas contas, que foi uma miséria. E temos um José Borges que controlou as contas e que fez com que, também com a ajuda da Federação, mas que fez com que se montasse uma APAF em condições e que desse voz a árbitros da Distrital, e experiência dirigente em núcleos. Temos, por exemplo, um Luís Estrela, que é o presidente do Núcleo de Artes de Lisboa. Para eu só não falar do Norte, para as pessoas pensarem que eu só falo do Norte. Um Luís Estrela, com um mandato muito bom no Conselho de Arbitragem, na Associação de Futebol de Lisboa. Nós temos um Sérgio Piscarreta, que foi árbitro internacional, de certo, até sem saber ler nem escrever, mas foi árbitro internacional e que desceu naquele ano, mas que já está a fazer e que está a fazer um bom trabalho a nível de presidente na Associação de Futebol do Algarve. Portanto, temos o Jorge Maia, que está a fazer um excelente trabalho com um mandato muito positivo no Conselho de Arbitragem da Associação de Futebol de Santarém. E vamos deixar aqui das questõezinhas daquelas pessoas como se fosse uma bola fechada. Eu estou a falar do meu Conselho de Arbitragem, um Cunhã Antunes que quer o poder de querer ir para a Federação, e às páginas tantas, estas pessoas não querem ir. Percebes, Remo? Também não há ex-árbitros capazes para integrar estas estruturas? Gente que conhecida? Muita gente, eu vou chegar a muita gente. Eu lembro-me de um João Capela, eu lembro-me que lhe fizeram a cama e ele que não aceitou. Eu lembro-me de um Olegário Bem Crença, eu lembro-me de um Duarte Gomes, eu lembro-me de um Jorge Oliveira, por exemplo, como assistente, eu lembro-me do Ricardo Santos como assistente. Quer dizer, eu lembro-me aqui de vários nomes, que até posso-me... de um Jorge Sousa que, se sair, que é uma parte integrante que poderá acontecer, que poderá melhorar e saber o que é. Agora, por favor, não ponham os clubes. Não ponham os clubes a mandar nisto. Ponham os árbitros a mandar nisto. Gente que possa avaliar, formar. Não é? Exatamente. É formar, é ligar, avaliar, é dizer aquilo que realmente tem que ser. E, portanto, se nós temos uma pessoa, por exemplo, como um João Capela, por exemplo, ou um Olegário Bem Crença, que tem um know-how, ou como um Jorge Oliveira, que tem um know-how enorme, em termos de capacidade oratória, de poder explicar e de saber. Não estou a dizer que eles foram fracos ou bons árbitros, não é isso. Esquece isso. Não é isso que conta. O que conta é formar. É dizer, eu disse isto uma altura na Rádio Estádio, quando na Célula Rádio Estádio, eu disse isto. Eu aprendi mais em 10 minutos com o falecido Paulo Parati do que muitos dias ou muitos anos com uma determinada pessoa. E ele, com o falecido Paulo Parati, eu consegui aprender muito mais. Agora, podem dizer que eu fui fraco, que eu fui bom, que eu fui não sei o quê, mas não estou-me borrifando para isso, não me interessa. O que me interessa é a arbitragem. E a arbitragem precisa dessas pessoas. E as pessoas não precisam... Renovação. A arbitragem precisa de renovação. E não pode chegar aqui a um ponto de dizer assim, meus amigos, isto está tudo bem,
isto houve uma epidemia, não aconteceu nada, vamos começar do ano zero, portanto, está tudo bem e continua. Quer dizer, e os processos todos para trás? E as ilegalidades todas para trás? Jorge, Elas deixa-me têm que ser só. cometidas. O Otávio Diogo até já está aqui a dizer algo muito curioso, mas põe-se aí os árbitros a presidentes da Liga e diz ele está tudo ao contrário, não é? Portanto, é um comentário do Otávio. Não, eu estou de acordo, eu estou de acordo com ele, eu estou de acordo com ele, porque assim, não invalidando a Sim, competência não é isso que estamos a falar. sim, mas realmente está tudo ao contrário. E repara uma coisa, eu fui uma pessoa que chegou a uma determinada altura, que era apologista, de que viesse uma estrutura de fora Sim. da federação, uma estrutura que fosse o que fosse, nem que fosse, sei lá bem de onde, nem que fosse de Suriname, mas que viesse e que tomasse conta disto, porquê? Para não haver para ser autónomo e não ter ligações a nada, exatamente. Não é? Porque nós temos imensa gente para avaliar, temos imensa gente para a formação, existem alguns elementos certamente que renovava muito a arbitragem, a federação. E esta era uma oportunidade para fazer isso. Eu acho que era, e acabava aqui um bocadinho com os tumores que existem, porque eu, independentemente das pessoas que vão para lá, eu continuarei, e se tu continuarás com o programa, eu continuarei contigo sempre até aos últimos dias da minha vida. Isto é quase como na igreja, um matrimónio. Portanto, mas repara uma coisa, chegou um momento que nós temos que ter paz no setor, nós temos que ter paz nesse setor, no setor da arbitragem. Só que o grande problema disto é que vai começar a arbitrar, vai começar o futebol. Isto vai começar o futebol. E eu sei que hoje muita gente não me está a ouvir, ou aliás, muita gente me está a ouvir, mas não está a encaixar. E o problema é que eu vou daqui, de certo, se continuares com o teu programa, daqui a um mês, ou daqui a um mês e meio, já estão a falar outra vez do penalti e eu estou a falar das ilegalidades que aconteceram, que eu sempre estou a falar. E cá há de aparecer alguém a dizer que só estás a falar agora, que já é habitual. Só estou a falar agora. Portanto, não é um Jorge Coroado que admiro, não admiro. Mas acho que foi uma pessoa... Ele escreveu aquilo hoje e muita gente acordou para aquela situação hoje. Exatamente. E volto a dizer que temos aqui um momento, que temos mesmo um momento para renovar. Nós temos para acabar com muitos... Temos um momento para acabar com muitos processos que estão em curso. Nós temos aqui uma oportunidade, como se diz, antes da Páscoa. Este ano não existiu Páscoa, mas para limpar a casa... Estás a perceber? É aquela altura de limpar a casa. Olha que o Carlos Queiroz já nos anos 90 dizia que era preciso dar uma vassourada e muita gente... Uma vassourada. Eu acho que era necessário haver essa vassourada, independentemente do Presidente. Repara uma coisa. Sim, o Presidente já... O Presidente tem um determinado, não estou a defendê-lo, longe disso. Atenção, longe disso. Tem um determinado da Federação. Sim. O Presidente do Conselho de Arbitragem tem um determinado cargo, mas delega determinadas... Tem que ser a sua equipa, não faz tudo. Tem que ser a sua equipa. Agora, que façam as coisas bem, que não tenham 50 processos. Vamos aproveitar. Este é o momento certo para fazer isto, até para sermos mais práticos e diretos. Que balanço é que fazes destes 3 anos de Conselho de Arbitragem? Pronto, eu vou falar. Eu tenho aqui a ponte, porque tive que apontar, porque senão são tantos que uma pessoa não consegue memorizar todos. Portanto, nesses 3 anos, em todos os anos temos problemas, em todos os anos. Tiveram e têm e perderam dezenas de processos. No Conselho de Justiça é inotado, não é? Inotado. Têm 2 a aguardar pela decisão do Tribunal Central Administrativo. 2.
Aliado a isso, tem mais processos em que os árbitros reclamaram e antes que viesse uma nova derrota, voltaram atrás. Portanto, Mas é uma derrota na mesma, não é? Exatamente, mas é uma derrota na mesma. Portanto, na prática, foi mais uma derrota. Então, temos que perceber o que existiu, o recorde que existiu neste mandato. Recorde de processos, não é? Não há registro de alguma vez, mas é que não há registro de alguma vez, em algum mandato ter sido pior, independentemente de Vítor Pereiras, seja de quem for, é um recorde. Isto é um recorde. E principalmente, e aí que necessita mesmo extremamente a mudança que é extrema mesmo, que tem que ser uma mudança extrema, que é na secção de classificações do Lucílio Batista, por esta desastrosa gestão, onde existe inclusive quatro decisões. Ora, penso que o Jorge esteve aqui uma pequena quebra. Já está. Onde quatro decisões, onde a Federação Portuguesa de Futebol tem que pagar indemnizações. Resumindo, eu penso que este Conselho de Arbitragem, a minha opinião, não deve continuar. Eu acho que a continuar Fontelas Gomes, espera-se e exige-se uma mudança profunda na sua composição, a nível de tudo. Renovação, pelo menos, não é? Ora, vamos aqui aguardar a ver se conseguimos resolver aqui. Os telemóveis. Principalmente na sua composição, a nível da sua estrutura, aquilo que o envolve. Tem que mudar. Podes fazer. Que eu espero que seja feita a nível da secção de classificações, por causa dos processos todos perdidos por parte dos árbitros. Portanto, da Federação Portuguesa de Futebol perante os árbitros. Em termos de indemnizações, em termos de TAD, em termos do Tribunal Arbitral do Sul, por aí fora, por tudo isso. Tu podes, até para uma forma de melhor compreensão a quem nos ouve, resumir cada acórdão, no fundo, dentro da tua possibilidade para quem nos segue perceber um bocadinho melhor que ilegalidades é que estás a falar? Espera aí, Remo, que eu não estou a ouvir muito bem e acho que... Houve aqui uma questão na internet, já vamos recuperar aqui a ligação com Jorge Ferreira. Lembrar que hoje, habitualmente à terça-feira, é noite de Champions da quarentena da bola. Hoje não será o caso, será à quarta-feira, que também é noite de Champions no futebol internacional, é às terças e às quartas. Nós fazemos sempre a nossa à terça-feira, esta semana vamos fazer à quarta. Logo mais vamos anunciar quem é o convidado. Jorge, já nos consegues ouvir? Já consigo ouvir. Eu estava-te a pedir se tu conseguias resumir cada acórdão, no fundo, para os nossos ouvintes perceberem um pouquinho que ilegalidades é que estás a falar. Claro que sim. O primeiro, e apenas com 4 ou 5 meses de gestão deste Conselho de Arbitragem, pensavam que já poderiam fazer tudo o que queriam e alterar as notas a sabelo prazer, e não foi bem assim, as coisas mudaram todas. E depois lá veio o Conselho de Justiça dizer que isto não é a República das Bananas, que isto está tudo bem, e deram razão ao árbitro por não ter cumprido o dever da sua notificação. Nota aqui que o Dr. Paulo Costa, o Zé Gomes, quando souberam disto, colocaram logo o sinal da cruz ao árbitro. E o que é que aconteceu? O resultado disto?
desceu. Foi na época em que eliminaram as classificações, e isto é só tudo por pura coincidência e pronto, e aconteceu. Mas isso são os factos, Rêmulo, isso são os factos que aconteceram. Tudo provado. Por isso é que ainda esperamos, e aquilo que eu já falo há muito tempo, Que te desmintam. contigo, que me desmintam, caraças. A sério, desmintam-me. Mas com Façam factos um também. contraditório, façam frente a frente. Eu convido-os aqui a vir ao meu restaurante, eu convido, quando eu abrir, eu convido que façam o contraditório para estarem comigo. Não tem problemas nenhum. Com factos também. Com factos. Com factos, mas que venham com factos. Porque eu tenho os factos todos. E tens apresentado Mas, documento. mas é que nós temos mais dois processos na mesma época, 16, 17, e porque são idênticos aos dois motivos, que é o Paulo Costa votava, eu vou falar um bocadinho assim, para não falar muito à face, votava nas avaliações dos árbitros da categoria 1, ou seja, da Liga, que saía da sala quando era para votar nos lances do Mano, do irmão, e isto está tudo dito num acórdão. Ou seja, quando eram os lances do Rui Costa, o Paulo Costa saía da sala? Quando eram os lances só do Rui Costa, do Rui, o irmão saía da sala. Mas conclusão, votava no lance do Zé, do Manel, do Jorge, percebes? Não, é que é difícil de encaixar esse cenário, mas obviamente acreditando não, em... mas é que acontece agora ainda. O problema é que isso ainda acontece. E é que ainda não aprenderam com isto. E o grande problema desta merda, desculpa, o grande problema disto, e eu peço desculpa, e o grande problema disto é que eu enervo com estas tipos. Não faz mal, faz mal. Força. É que votava. Sério. Ou seja, votava em todos menos no irmão, no fundo, é isso. Votava em todos, menos no irmão. Eu não precisava. E já tinha feito o trabalho antes. É que ele já tinha feito o trabalho antes. Portanto, e isto é uma chico-espertice de todo o tamanho. E eu peço desculpa pela palavra que eu disse, porque eu fiquei mesmo. Eu transformo-me quando são este tipo de situações. O Conselho de Justiça não deixou passar isso em claro, presumo eu. Não, o que é que o Conselho de Justiça fez? Classificações ilegais. E o que é que aconteceu? Pelo Paulo estar impedido de participar por força dos estatutos da Federação Portuguesa de Futebol, estranho é ter a obrigação de revelar aquilo que não fez. E o resultado disto tudo não se passou. Né? É o grande problema disto. E o grande problema que existe no futebol, e nós nessa época até já pensávamos que o pior era impossível, mas o caos... Ou seja, 2016, 2017 ainda. Pensávamos que estava tudo, mas eu, atenção, que eu respeito por causa de ser o início de uma época que eles estavam a começar, de uma nova era, digamos assim, de uma nova era a nível de ser diretores do Conselho de Arbitragem, não do Paulinho, mas do Zé Pinho, do Zé Fontelas Gomes. É que acontece que em 2017, 2018, a época que não queriam fazer as classificações, estando isso comprovado numa ata do Conselho de Arbitragem da Federação. Já falamos aqui. É? Era o ideal. Sabíamos que era o ideal. Assim já podiam escolher, sem absolutamente nenhum limite, os resultados. E quais foram? Quais foram os resultados? Eu vou-te dizer, Ramos. Mais processos. 4 processos ganhos pelos árbitros no Conselho de Justiça. Para além disso, mais 2 processos no Tribunal Arbitral de Desporto. E agora vê que são 6 processos
perdidos por querer fazer o que querem com as não classificações e decidirem por eles. Percebes? E agora, acrescentando a isso, duas instâncias a dizer que os árbitros têm direito à indemnização. E eu pergunto, doutor Fernando Gomes, você vai fazer exatamente a mesma coisa que fez aos clubes da segunda Liga e aos clubes de certo do CPP ou CNS, não é? Que as pessoas chegam lá com dinheiro, paga, e as pessoas abaixam-se da cadeira e amoixam-se. E não querem saber de nada. E depois, sabes qual é o grande problema? O grande problema disto é que ninguém tem identidade, ninguém quer saber, toda a gente quer saber de dinheiro, toda a gente quer saber da sua vidinha a correr, e depois acontece que existem equipas que lutam e que querem fazer, e árbitros, não vou falar de equipas, vou falar de árbitros, que querem que a sua vida... Percebes? E depois compram os árbitros com as Arábias, como eu falei, compram os árbitros com o VAR, como eu falei. Eu falei disso. Com uma moeda de troca para não se reclamar. Uma moeda de troca para quê? Para não haver mais processos. Porque isto vai existir mais processos. Agora, não vai existir porquê? Porque isto vai ser, Rémulo, isto é em primeira mão, vai ser o ano zero. E isto vai começar a estratégia de José Fontelas Gomes, e eu espero que haja, e sei que há, certo, já a nossa entrevista que está aqui a acontecer, que já está a ser gravada e que vai andar a circular no WhatsApp, espero bem que sim, e isto quero que chegue ao Dr. Fontelas Gomes e ao Dr. Paulo Costa e ao Dr. Fernando Gomes e a esses doutores todos. E espero que o processo que se fala de que se compra as pessoas é aqui que se faz. É nesta coisa que se faz, que é dando-lhe cargos para as pessoas não falarem, para as pessoas não ganharem os processos, para as pessoas não irem para os tribunais, para as pessoas não irem para lado nenhum. Para as pessoas não irem para lado nenhum, para as pessoas irem dizer assim, olha, tu não vais para o Tribunal Arbitral de Desporto porque tu vais para VAR, ou tu não vais para o Tribunal do Sul porque vais para VAR, ou tu não vais para o Conselho de Justiça porque tu vais para VAR. E havia a Academia de Arbitragem também, não é? E havia a Academia de Arbitragem, e, o Conselho, e a Federação Portuguesa de Futebol gasta 5 ou 4 ou 5 ou 6 milhões de euros na arbitragem. E onde é que está a arbitragem? A arbitragem vai recomeçar novamente com o ano zero, que é aquilo que vão falar, que é aquilo que já se vai... Vai ser essa a estratégia. Vai ser essa a estratégia para daqui a uma semana ou daqui a 15 dias, ou quando começar o futebol, vai ser isso, não é? E oferecer lugar na academia a alguns eu falei. Vão dizer, olha, tu não vais acabar, ou tu vais acabar, mas tu vais para a academia. Pronto, se tu vais... Que academia? Qual é a academia? Ela existe. E oferecer, olha, tu vais para a assessora da Nossa Senhora de Fátima. Mas que assessora de quê? Não é para assessor de nada. Isto, repara uma coisa, eu tenho aqui até o Rui Santos, que é um gajo que eu não gosto, atenção que fique já marcado, por esta altura publicam um artigo com a revelação dessas teias de influência. Na época 18-19, eu estou aqui a ler, que é para não me esquecer de nada. Parece que estamos na Feira Popular. Mais uma moeda, mais uma voltinha. Neste caso, mais processos e mais derrotas. Não fui eu que disse. Foi o Rui Santos. Mais 3 processos ganhos no Conselho de Justiça por causa da não integração no quadro C2, segunda divisão. Aqui, inclusive, o Conselho de Justiça referiu que o Conselho de Arbitragem ensaiou uma descida. Isto foi no meu caso.
O Conselho de Arbitragem ensaiou uma descida. Isso é grave, Foi não é? no meu caso, que é grave. Repara na gravidade desta afirmação. E agora, assim, vai aos poucos, mais 3 anos de mandato. E eu vou-te ler todos. Olha, Força, posso ler? força. Força. Olha, 16-17. 3 classificações no C1 de futebol. 17-18. Árbitro C1 e árbitro assistente. C1 com classificações legais. 17-18. 2 classificações no C2 de futsal. 18-19. 2 classificações no estagiário C3 de futebol. 2018-2019. Um assistente que subiu à liga, mesmo tendo chumbado nas provas físicas. 2019-2020. Nomearam um assistente poucos dias de ter chumbado nas provas físicas. Nestes últimos casos é promover o mérito, como recomendou a UEFA recentemente. Isso é tudo o que tu denunciaste ao longo do tempo que se passou nestes 3 anos. Além, os processos que disseste que existiram e isso foram coisas que tu denunciaste. Tudo que eu denunciei. E tudo com aquilo que eu não falhei, e tudo aquilo que está escrito. E do julgamento da história, e a história julgará-nos-á a todos, que ninguém poderá dizer que não sabia daquilo que eu falei. Ninguém poderá dizer. Não tinham a obrigação de o saber. Mas hoje toda a gente sabe. Já foi denunciado, não é? Por ti também. Já foi denunciado. E a divisão far-se-á entre os que sabiam os que denunciaram e os que sabiam os que foram os denunciantes. E eu fui o denunciante. E esse é sempre. E aos que sabiam, nada disseram e por isso foram coniventes também. Exatamente. E aquilo que eu espero é que a Federação, ou neste caso com o Fernando Gomes, esteja do lado correto da história. Infelizmente, eu acho que não vai acontecer. Que não vai acontecer. E eu acho que não vai acontecer. Antes de fecharmos, falar um bocadinho mais da questão das classificações, porque me parece muito importante e de alguma gravidade aquilo que já aqui disseste. O doutor Fernando Gomes assumiu praticamente a decisão. Pode-se criticar muita coisa, pode-se não gostar, ou até desejar ser diferente, mas o incontornável facto é que assumiu uma decisão e isso não se escondeu. Nas competições não profissionais foram homologadas no momento em que estavam. Os 4 primeiros classificados subiram os melhores, foram os 2. Eu posso não concordar, mas foi aquilo que foi. E desconhecendo outros fatores, parece-me que isto é a linha no que diz a UEFA, penso eu. Está a falar do que ele decidiu em relação aos clubes, não é? Aos clubes, exatamente. Agora, mas fez classificações. Ok. Portanto, ele tem que fazer classificações com os árbitros. Na arbitragem tem que haver classificações. E isto é aquilo que a APAF está a dizer já há algum tempo, que tem que haver classificações. E além de classificações, tem que haver subidas e tem que haver descidas. Nós ainda hoje soubemos de uma notícia que há 2 clubes que vão descer da segunda liga. Sim. Certo? Portanto, tem que haver classificações. Portanto, tem que haver árbitros que têm que descer e tem que haver árbitros que têm que subir. Ponto. Mas a ideia do Conselho de Arbitragem era não haver. É o meu receio. E aí é onde nós vamos estar atentos. E aí é onde nós queremos que haja classificações também na arbitragem. E que não venham com o ano zero. Porque comigo isso o ano zero não pega. Isto tem que haver classificações a nível da arbitragem, tem que haver mais, independentemente da segunda liga passar para a Federação Portuguesa de Futebol, independentemente dessas coisas todas, tem que haver classificações na arbitragem. Os árbitros têm que ser classificados. E há normas e há os estatutos que têm e que têm que ser provados, que os árbitros descem ou sobem
e tem que fazer essas classificações. Portanto, a partir desse momento, quando há classificações na segunda liga, quando há classificações no CNS, quando há classificações na distrital, quer concordamos, quer não concordamos, tem que haver também classificações na arbitragem. Ponto. Porque há árbitros, é a mesma coisa como aos clubes. Repara, há árbitros que têm que descer e há árbitros que têm que subir. Ponto final, parágrafo. E agora quero ver como é que o Paulo Costa e o José Gomes, e principalmente a pessoa que menos percebe disto que está em causa, que é o Lucílio Batista, quero perceber como é que vão descalçar esta bota. E quero perceber o porquê e quero saber se o doutor Fernando Gomes vão convidar esse tipo de pessoas que ainda continuam lá, cheio de processos e cheio de denúncias que têm lá no TAD, seja onde for, no Conselho de Justiça e por aí fora. Então vamos lá. Vamos ser verdadeiros, vamos ser justos e vamos ser, não é? E este é o estado em que está a arbitragem, como está o futebol. Atenção, como está o futebol português. E é isso que eu quero que se resolva. Agora, que façam a dimensão a nível da arbitragem, que façam a dimensão a nível como se faz aos clubes. Jorge, duas questões para fecharmos. A Sara Patrícia Barros Pereira, obrigada à Sara pela pergunta, está aqui a dizer se pode explicar como é que funcionam as observações, porque as provas escritas e físicas não podem ser adulteradas. No entanto, já provaste aqui mais do que uma vez que chumbando em provas físicas até se pode na mesma ser premiado, não é? Nós temos um caso que eu ainda agora denunciei de um árbitro que subiu, um árbitro assistente que subiu à Primeira Liga, que tinha chumbado nas provas físicas e subiu à Primeira Liga. Portanto, são mais uma ilegalidade. Aliás, convidar a Sara a ver isso na tua página, comentário com assinaturas da Ferreira, estão lá os documentos, as datas. Exatamente. E falo disso, isto continua a situação são essas ilegalidades precisamente que tu tens. Ilegalidades que me vai mexendo e que vai fazendo com que eu cada vez me revolte mais. E agora o problema é que se houver uma continuidade desta parte, percebes? Se houver uma continuidade desta parte, espero continuidade do Conselho de Arbitragem, mas principalmente esta linha, mas principalmente espero que mudem, principalmente a secção de classificações, porque temos gente com muito mais valor, gente com muito mais... Por exemplo, não tenho nada contra o Lucílio Batista. Agora, achava que o Lucílio Batista, por exemplo, era muito mais útil como formador do que, por exemplo, como ser um gajo que estivesse na classificação. Ponto, esquece. Não, tem que ser cada macaco no seu galho. O Lucílio, esquece, não serve para isto, não sabe, tem que sair, bota fora. Era muito mais proveitoso o Lucílio Batista numa academia para ensinar como é que os árbitros apitam, como pegam num cartão, como pegam num apito, como fazem a gestão do jogo, por exemplo, um árbitro experiente, do que estar a fazer aquilo que está a fazer, que só está a ser conivente com determinadas situações que não têm nada a ver. Isto é chamado o tacho puro. É o tacho puro. Que vá para a academia. Aceito o Lucílio, juro que gosto do Lucílio na parte como formador. Formador e não avaliador. E não avaliador, exatamente. É isso que me revolta. Última questão, portanto, que foi até colocada duas vezes, e eu disse ao João Marques para estar descansado que ia colocar, que é a tua opinião sobre uma hipotética candidatura de Jaleirós ao Conselho de Arbitragem da Federação. Diz o João Marques, num comentário anterior, que vai ser avançada amanhã a candidatura de Jaleirós ao Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol. Um bom árbitro, que foi um bom árbitro,
que já tentou aqui há alguns anos também ser Pelo menos candidato. apresenta uma alternativa, não é? Apresenta uma alternativa muito mais válida do que o José Gomes, na minha opinião, dependendo da equipa que o rodeia. Apoiava, por exemplo, muito mais depressa um José Leiroz do que um Fontelas Gomes. Porquê? Só por uma questão muito simples. O Fontelas Gomes foi um árbitro de futebol de praia que enganou um colega de equipa, que maltratou um ex-árbitro dele, como eu já denunciei aqui. Mas se conseguisse reunir aqui as condições, eu apoiaria claramente um José Leiroso ou uma pessoa que perceba, porque repara, tu entras num campo para treinar com uns árbitros jovens e tu vês, por exemplo, um José Leiroso que foi árbitro da primeira divisão, que sabe pegar num cartão, que sabe mostrar um cartão, e tu pegas num Fontelas Gomes que ninguém conhece, que ninguém sabe quem é, e que não venham falar de gestão, por favor, percebes? Tu reveste muito mais, como eu me revia, por exemplo, num Vítor Pereira, que sabia aquilo que ele fazia, que fez mundiais, percebes? O Fontelas Gomes foi arte de futebol praia. Se tu invertesse aqui um bocadinho os papéis de um Fontelas Gomes com um Paulo Costa, eu de certo até me revia muito mais num Paulo Costa como técnico de arbitragem, que é aquilo que tem que fazer um presidente do Conselho de Arbitragem, é ensinar o que é arbitrar, Ou ter preocupações com a formação, com a avaliação, e depois tem que ter uma boa equipa jurídica, uma boa equipa financeira, claro. Exatamente. Tem que ter um bom gestor também de competências, no fundo, isso é importante. Exatamente. Do que ver um Fontelas Gomes, não é? É a mesma coisa, o meu irmão foi árbitro 2 anos e eu chegar agora não me revejo o meu irmão como árbitro durante 2 anos. Ou não me revejo o meu irmão como presidente seja do que for, da arbitragem, certo? Agora, eu revia-me muito mais num José Leiroz do que, por exemplo, num Fontelas Gomes. Muito mais. Vamos aguardar a ver o que acontece entretanto, saudar-se entretanto existirem alternativas em democracia, e é bom existir alternativas até para o próprio Fernando Gomes ser presidente da Federação. Agora deixa-me que te diga, e aquilo que eu esperava e aquilo que eu espero, e vou dizer aqui uma coisa que eu acho que é muito importante, eu não sabia disto, isto para mim é uma novidade. Sim, também para mim. E Deus queira que sim. Espero que o doutor Fernando Gomes, que não meta mãos a caminho, sinceramente, para pôr aquilo que realmente ele quer. Repara, o doutor Fernando Gomes é candidato a presidente da Federação Portuguesa de Futebol, certo? Ponto. Agora, existe Conselho de Disciplina e existe o Conselho de Arbitragem. Portanto, deixem as pessoas trabalharem e deixem as pessoas demonstrar pelo menos que há alguma coisa que está diferente. E atenção que eu não faço, nem farei, e aquilo que eu disse no início, vou tornar a dizer, não farei, nunca farei parte de nenhuma estrutura federativa nestes próximos anos. Não farei, não quero. Serei sempre a pessoa que vou estar contigo, pelo menos mais que não seja, não é para criticar, para falar, para dizer aquilo que não refletir, para não estar mais correto. Vamos fechar com uma nota boa, que também é importante, mesmo para fechar. O teu irmão está aqui a dizer que foi um excelente árbitro, ok? Um abraço para o Vítor. Um abraço para o Vítor, um abraço para ti. Marcamos encontro na próxima terça-feira às 6 da tarde novamente. Forte abraço. Muito abraço. Um abraço, Remo. Um abraço. Obrigado.